Boa tarde, Momento Inclusão está aí no ar com vocês internautas. Meu nome é Márcia Bueno, vou fazer a minha descrição. Eu estou com uma sandália preta, um vestido preto com detalhes floral, sou loira, uso óculos vermelho e tenho algumas pulseiras no meu braço, porque eu gosto muito. O Momento Inclusão está no ar e eu já começo assim o programa falando assim com muita honra de informar para vocês que daqui a alguns dias, algumas semanas, o Momento Inclusão vai ser rebatido na Queens United TV, e na Flórida, que é uma TV feita só por mulheres, é uma programação inteirinha feita por elas, por mulheres, e nós recebemos o convite da Val. Beijo, Val, muito grata, foi uma surpresa, porque, afinal de contas, nós falamos no programa de pessoas com deficiência, falamos de transtornos, né, com profissionais da área, orientando as famílias em casa, e senti muito honrada por esse convite. Então, nós vamos ter nosso programa rebatido na Queens United TV, que fica na Flórida, né, para toda a comunidade brasileira que mora hoje nos Estados Unidos, e também, por que não, para os nossos amados amigos, né, e parceiros, os americanos, tá bom? Fico muito grata, gratidão. Bom, então vocês têm que ficar ligadinho aí, né, em toda a programação do canal Barueri Live, principalmente no Momento Inclusão, que entra ao ar todas as quintas às 17h10, para que vocês possam aí conhecer um pouquinho da programação da Queens também, tá bom? Que nós vamos rebater também. A minha convidada de hoje é uma convidada assim que eu tenho muito apreço, é uma profissional fantástica, é a Annelise Vivo Rodrigues Lavrador. Ela é fonoaudióloga, formada pela USP de São Paulo, em 2005, tem especialização nas áreas de linguagem infantil, voz falada, estética facial, musicoterapia e fluência, com experiência no atendimento de adultos e crianças com alterações de voz, gagueira, trocas ou distorções de sons na fala e atraso de linguagem. Então, é uma fonoaudióloga com muita capacitação, e hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Nosso tema é dicas práticas para o desenvolvimento da linguagem e da fala. Uma preocupação muito grande, principalmente para as famílias, para as mães, né, que tem um filho pequeno e às vezes não sabe se ele está realmente falando, se ele está se expressando ou se comunicando, tá? Então, eu peço para você compartilhar o Momento Inclusão, se inscreva no canal Barueri.live, esse sininho aí embaixo do lado direito, clica nele aí, que você vai receber as notificações assim que os programas começarem no canal Barueri. Você vai ser lembrado de que está começando uma programação bacana. Assiste, compartilha, curte, comente, porque o YouTube entende que é uma informação relevante e pode chegar a mais pessoas que com certeza precisam dessa informação. Então, seja muito bem-vinda, a doutora Annelise Vivo, nossa fonoaudióloga. Bem-vinda, Anne, no Momento Inclusão. Obrigada, Márcia. Boa tarde a todos que nos assistem, ou boa noite, ou bom dia, né? Quem assistiu gravado. Mas obrigada por estar aqui novamente, né? Eu estive aqui há aproximadamente 2 anos. Nós falamos de fonoaudiologia de forma geral. Hoje a gente vai falar mais sobre linguagem e fala. Isso aí. Aninha, muito gratificante te ver. Você vê como o Momento Inclusão, aí a gente estava batendo quase 3 anos no canal Barueri, né? É uma honra para a gente manter aí o programa semanalmente, com muita informação, muito conteúdo, né? Anne, faz sua descrição, por gentileza, de imagem. Eu tenho uma estatura média, eu tenho o cabelo castanho escuro na altura dos ombros, ondulado para liso. Eu estou vestindo um vestido branco, sem mangas, de alças grossas. Estou com um sapato de salto numa cor nude. Muito bom. E estou de relógio. Está de relógio. Vamos lá, então, começando. Gente, o programa hoje, como eu digo, é dicas práticas do desenvolvimento da linguagem e da fala.
Anne, você como fonoaudióloga, toda essa parte técnica, explica para a gente, existe diferença entre linguagem e fala? Porque geralmente nós mães falamos assim, nossa, ele já está falando, ele já está se expressando, né? Ou ele não fala. Qual a diferença de falar e ter a linguagem desenvolvida? São coisas diferentes. A linguagem, ela é um mundo e a fala é um continente, digamos assim. Então, a gente vai pensar assim, os animais têm linguagem, né? Linguagem é uma sistemática de comunicação. Pode ser o olhar, no caso do animal, pode ser um grunhido. Os golfinhos, né, têm linguagem, tem estudos que falam. A fala já é uma habilidade que o ser humano tem, porque ela precisa de um aparelho fonador funcionando, precisa de um movimento de cordas vocais, de posição de língua para acontecer. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Linguagem, então, todo mundo possui, de uma certa forma, uma forma de se comunicar. Sim, até o bebê recém-nascido que chora já tem ali uma linguagem. Ok, mas falar já é uma outra especificidade, é isso? Isso, é uma habilidade motora. A fala é uma habilidade motora e a linguagem é uma habilidade cognitiva, tem a ver com raciocínio, desenvolvimento neurológico. Ok. Eu recebo muitas perguntas de mães, assim, até com um certo grau de preocupação, em sentido de que acha que o filho está se comunicando ou falando, e às vezes eu sempre pergunto, a primeira coisa que eu falo, qual a idade do seu filho? Porque me explica para a gente, Ana, por que essa preocupação da gente entender qual a idade dessa criança? Porque quando a mãe fala, ele fala pouco, eu falo, pouco quantas palavras? Qual a idade dele? Não, ele está com 3 anos e meio, 4, e fala mamã, papá, com 3, 4 anos. Ele não pede, eu quero água, né, que já teria aí essa condição nessa idade. Explica para as mães que estão nos assistindo qual a importância desse desenvolvimento, quais são os marcos da fala, da linguagem. Gostaria de dar muito valor ao que as mães e os pais veem da criança, né? Falam, comparar não é certo, mas é a base que a gente tem, né? O vizinho tem a mesma idade e está falando mais, então a mãe fica preocupada. E às vezes a gente consulta ali o pediatra, tem pediatras de uma linha, tem pediatras de outra, né? Às vezes eles não sabem muito bem orientar e dar esses marcos. Existem marcos, sim, do desenvolvimento, não só de linguagem de fala, do desenvolvimento motor, aquela coisa do engatinhar, do andar, do desenvolvimento psíquico, emocional. Mas vamos falar aqui da área da fonoaudiologia, né? Eu trouxe uma tabela, o pessoal da produção vai tentar inserir. Aí, produção, é a imagem tabela 1. Tabela do desenvolvimento de linguagem infantil, do livro Comunicação Humana e Suas Distorções. Então, eu vou resumir aqui oralmente. Tá bom. A gente tem os marcos, sim, que vão desde o recém-nascido, que fica atento, que chora, né? Então, é uma criança que fica aí com o olhinho, não fica tanto com o olhar perdido, ele já tenta focar. A criança já com 6 meses, ele já tenta imitar uns sons. Ele localiza o som. Então, bate uma porta, ele vira para a porta que bateu. Isso já com 6 meses, já é um marco. O pessoal faz muito aquele chacoalhinho, né, de criança. Mas é toda criança. Gente, desde a época que eu era criança, já faz tempo isso. Tinha aqueles presentinhos do chacoalhinho e hoje você vai em loja de bebê, ainda só encontra o chacoalho. Né? Mas é legal esse... Mas tem uma função, né? Quando uma terapeuta ou uma pessoa da área psicológica que faz os protocolos da área de desenvolvimento do comportamento, ela usa esse chacoalho até para isso, né? Para ver se tem esse rastreio de barulhos, né? Sim. É que hoje o chocalho brilha, toca música, faz até café, né? O chocalho virou sensorial demais, né? Virou demais. Mas é bem isso, né? Vamos localizar o som com o chocalho. Então, deixa eu já pedir com para 6 meses. Produção, se vocês puderem colocar a figura número 1, está na sequência, a tabela de desenvolvimento de linguagem infantil. Vamos ver. Aí, essa? Não, é a imagem 1. Essa é a 3.
Tá invertido. Então, espera um pouquinho que nós vamos colocar. A gente vai falando aqui enquanto não entra. Aí, já com 10 meses, a criança já consegue apontar, já consegue balbuciar. O que é o balbucio? É o papá, mamãe, que todo mundo fala, ai, falou papai, falou mamãe. Por quê? Porque esse movimento, pá, bá, é um dos primeiros que a criança aprende em todas as línguas possíveis. O pá, bá, má. Isso é com 10? De 10 a 12 meses. 10 a a gente 12 já tem meses. esse balbucio. Aí, já com 12 meses, que é a criança de 1 ano, aí já vem as primeiras palavras mesmo, né? Então, boia, coio, dá, vovô, vovó. Fica tudo um pouco distorcido, mas está ali a palavra. E a criança de 1 ano já imita o que você faz. Aí, ó, a imagem está correta. Obrigado, produção. E a criança imita o que você faz. Se você está lá martelando um bife, a criança vai pegar qualquer coisinha que ela tem na mão e começar. Tá, tá, tá. A criança de 1 ano já imita ações, não só os sons. A criança já de 1 ano e meio, né, 18 meses, ela já tem, em média, umas 20 palavras. E ela já faz pedidos. Então, ela aponta e fala dá. Então, ela já junta o gestual com a fala. Né? Ela aponta e fala boia. Ela já consegue manifestar os pedidos dela. Com 2 anos, ela já monta frases curtas, porque ela já tem mais ou menos 200 palavras no repertório dela. Exato, 200 palavras aos 2 anos. Então, gente, é muito importante acompanhar isso. Né? Então, me assusta quando a mãe fala que a criança ainda fala pouco, e eu pergunto sempre a idade. E aí eu falo, fala pouco como? Não, ela não me pede, eu quero ir para a escola, eu quero água, né? Porque por mais que seja infantil, quero água, né? Falar errado, né? E aí a fono vai pedir para a gente, tem que corrigir da forma certa, né? Porque a mãe às vezes fica, né, babando. A tete água, bebendo, assim. Já vamos falar sobre isso, sobre o manhês. E aí, 2 anos, 200 palavras. Isso, lembrando que não é a criança que está com 2 anos e 1 dia, né? Pode ser a criança de 2 anos e meio, a criança de 2 anos e 8, né? Então, a gente tem esse espaço dos meses, né? Porque com 3 anos, aí a criança já manifesta o que ela deseja, né? 3 anos já quero bolo de chocolate, né? Então, a criança de 3 anos já consegue manifestar, através de frases completas, o que ela quer dizer. Aí, lá para os 4 anos, ela já conta história. Então, olha que importante esse salto do 2 para o 3, porque quero bolo de chocolate, ela já colocou a vontade dela, expressou eu quero, bolo já identifica a comida, chocolate já identifica a cor, sabor, não é isso? Do 2 para o 3. Então, essas coisas que parecem... Não, uma besteirinha. Não é, gente, porque ela não está só expressando a fala, ela está expressando cognitivamente como é que as coisas estão acontecendo no desenvolvimento dela, né? Sim, porque primeiro é o que a gente chama de vocabulário receptivo, né? A criança aprende o nome das coisas e depois ela fala o nome das coisas, né? Por isso que é tão importante a gente mostrar o nome das coisas, o que está fazendo para as crianças. Porque lá para os 5 anos, ela já tem uma fonética muito completa. 5 anos, 5 anos e meio, até os 6 anos, ela adquire todos os sons da língua portuguesa. Porque aos 6 anos, aqui no Brasil, as crianças já estão sendo alfabetizadas. Exato, né? Na minha época era com 7. A gente entrava com 7 no primeiro ano. Nós já estamos aqui, ó, dizendo na cidade. A gente entrava com 7 no Brasil aqui no primeiro ano, na minha época. E a gente começava a ser alfabetizada e também não tinha muito envolvimento da família de estimulação, como eu vejo hoje. A estimulação precoce, a primeira infância, a importância, né, desse desenvolvimento. A gente não tinha, a gente acompanhava. A gente chegava cru, né, no primeiro ano, sabendo no máximo a letra do nome, né? Exato, a letra do nome, mas tinha uma coisa que hoje eu percebo que as crianças não têm muito, é o brincar, né? Não é isso? Brincar na rua, brincar com os vizinhos, porque não tinha escola, você não ia ficar o dia inteiro dentro de casa. Você ia para a rua, literalmente, né? E é muito importante o brincar, né? Então, brincar coisas simples, transferir água de um pote para uma garrafinha já é um brincar.
tirar a areia de um lugar, colocar do outro lado já é um brincar, então não precisa ter muitos brinquedos, não precisa ter brinquedoteca no prédio. Então, fazer coisas. A criança, principalmente a criança pequena, eles falam, vamos explorar. E é isso mesmo. Vamos abrir o armário que pode abrir, vamos tirar os potes, vamos colocar o pote lá dentro. Isso também faz parte do desenvolvimento, com certeza. Anny, uma pergunta agora que eu queria a sua opinião como fonoaudióloga, né, como uma profissional que atende no seu consultório várias crianças típicas ou atípicas, né, com graus de desenvolvimento. Você acha que hoje, as crianças de hoje, elas têm essa questão de não ser acionadas para se comunicarem? Por exemplo, a mãe, eu vejo que as mães hoje em dia, e isso não é desmérito, pelo contrário, as mães estão trabalhando mais, necessitando sair para o trabalho, né? Graças a Deus que tem as creches, né? Que tem os maternais, que eu sempre falo aqui, eu sempre vou pontuar isso, como é importante as professoras das escolas, dos maternais, que muitas vezes são elas que identificam, né, esse marco de desenvolvimento e que alertam a família. Opa, olha, presta atenção nesse detalhe, né, porque às vezes a família está tão assim. Mas eu me preocupo com a questão das telas. Eu vejo muita criança de 1 aninho já com o celularzinho na mão, brincando, tal. E isso pode atrasar esse desenvolvimento da fala? Eu vou primeiro defender as mães, que eu sou mãe, né? Meu filho vai fazer 2 anos. Então, eu acho que o tempo com o seu filho, ele tem que ser de qualidade, não de quantidade. Porque a gente não tem essa quantidade toda de dar esse tempo. Porque a criança, onde a criança aprende mais? É onde ela está envolvida mais emocionalmente. E quem é a pessoa que essa criança mais ama? É a criança da família, são os familiares, né? Pai, mãe, vó, tio, quem convive ali com a criança. E a tela, ela é muito tentadora, porque a criança fica ali entretida e você vai fazer suas coisas. Ela pode ser usada? Ela pode ser usada. A criança vai estar em contato com algo que seja adequado à faixa etária dela? Por favor, né? Então, mas qual a questão do jogo, por exemplo? A criança que fica muito num jogo, pensando numa criança maior, que fica muito ali num jogo, ela perde um pouco o sentido da recompensa. Porque o jogo está recompensando ela o tempo todo. Então, essa criança vai conseguir com facilidade fazer um afazer de casa para ter uma recompensa depois, por exemplo? Ela vai conseguir fazer 5 tarefas para ganhar o sorvete no final de semana? Ela vai ter essa dificuldade. Então, é toda uma questão, né? Você falou isso porque a recompensa no jogo é imediata, né? Você pula de fase, né? Você pula de fase, você tem que lidar com a frustração, né? Mas a gente está falando em crianças muito pequenas e a gente entrevistou aqui já neurologistas, psiquiatra infantil e muitos defendem o não uso da tela até 3 anos de idade. É 0 tela. 0 tela é 0 tablet, 0 celular para a criança. Por quê? Porque é para provocar esse desenvolvimento neural, da fala, da exploração, dos brinquedos pedagógicos, que quase ninguém compra, mas que são extremamente importantes, né? E eu acho muito importante a questão dos maternais, e a gente defende, lógico, as mães precisam trabalhar, precisam ter sua independência financeira. Muitas das mães com crianças com algum tipo de transtorno ou deficiência são mães solo, como elas falam, né? São mães que precisam trazer mesmo leite para casa, o pão de cada dia, alimentar essa criança, vestir essa criança, muitas vezes sem o seu companheiro. E as escolas e os maternais fazem um processo fundamental, principalmente a primeira infância, né? Que é a de estimular, né, essa questão. E você não vê muito nas escolas, principalmente no maternal e na primeira infância, celular e tablet dando para as crianças. O que a gente vê é muito colorido, muita estimulação visual, muito brincar na areia, né? Eu acho que você está nessa fase, né? É até a política educacional de Barueri para a primeira infância. Meu filho frequenta uma maternal de Barueri, né, municipal, e eles sempre falam que a criança tem que brincar, é através do brincar que ela vai aprender.
Lógico, vão inserir as letrinhas, tudo mais, mas vão brincar. E aí uma coisa que eu queria contar, que eu aprendi na maternal, é o brinquedo não estruturado. O que é isso? É a garrafinha de plástico que hoje pode ser um foguete, amanhã pode ser um carrinho, depois de amanhã pode ser uma corneta. Então, não precisa ter tantos brinquedos, basta ter um pouco de criatividade. Pode guardar os lápis, né? Se você cortar, enfeitar bonitinho, fazer uma colagem com a criança, pode ser um potinho para lápis, para borracha, para os próprios brinquedos. E parece que as crianças pequenas gostam até mais do que não é brinquedo do que o brinquedo. Pelo menos o meu lá em casa, se você der uma chave na mão, ele vai ficar muito mais feliz do que uma pilha de blocos, por exemplo. Porque, na verdade, eu acho que você tem que incentivar também essa questão da imaginação, né? Você poder transformar as coisas, né? Isso vai muito além disso, né? Se a gente for pensar globalmente, né? A gente está falando em reciclagem, né? Brinquedo não estruturado, você está reciclando, você está construindo uma criança mais consciente, né, do seu planeta, do seu mundo, né? Então é uma coisa que vai bem além aí, né? E parabéns, então, aí o maternal, a nossa educação aqui da cidade de Barueri, né? E essa primeira infância realmente é a menina dos olhos e é algo que vai fazer diferença. Você pode pensar que não é agora, mas essa criança com certeza vai se diferenciar das outras que não tiveram a mesma estimulação. Não é isso, Anne? Com certeza. A gente tem, do ponto de vista científico, né, a gente tem a organização neurológica, né, a estimulação. Então, a gente tem ali tudo que a criança faz até os 5 anos, vão ser as melhores habilidades que ela vai ter. Então, tudo que a gente estimular até os 5 anos é o que vai ficar mais marcado. Mas atenção, não precisa estimular demais, né? Às vezes a gente peca para o outro lado, né? Pais super preocupados que quer pôr no esporte, na língua estrangeira. Não, o que você tiver condições de dar, você dá para essa criança até os 5 anos ali, que é onde tem a maior velocidade de aprendizado. Ela não vai deixar de aprender depois dos 5 anos. A gente aprende até o nosso último dia de vida. Exato. A esponjinha, né? Exatamente. Elas vão... as conexões do cérebro, né? Estão sendo feitas ali, as sinapses, né? Isso. A base de todo o raciocínio dela é fomentado na primeira infância. Ô, Anne, você quer que volte aquela tabela? Você estava continuando? Não, a tabela 1 já foi? Já então. foi. Ô, Anne, então, olha, gente, importante, vamos colocar assim, com 2 aninhos, a criança já está apta a falar 200 palavras. 2, 2,5, 2,8. Mas já identifica as coisas e pede. Já tem que ter frase já com 2 anos. 2 anos, exato. E, Anne, como é feita essa avaliação? Por exemplo, uma mãe agora que está assistindo, já bateu aquilo, poxa vida, ou você que está assistindo e lembrou de uma vizinha que você já percebeu, né? Manda um momento inclusão para essa vizinha, né? Para ela entender um pouquinho da profissional, esses marcos de desenvolvimento. Como que é feita essa avaliação lá? Eu vou levar meu filho na fono, porque ele não fala. Ele pode se comunicar, como você falou, mas ele não está verbalizando, não está falando. Logicamente que um pediatra bem atento, ele vai, olha, se não fala, vamos fazer um bera, às vezes a criança é surda e não vai falar, não vai, nem papá, nem mamã, né? Ela tem essa dificuldade, né? Porque ela não escuta o som, então ela não imita. Né? E aí, então, um pediatra mais atento vai até pedir um exame, né, desse até por cautela. Mas aí a mãe chegou lá no seu consultório, a criança escuta, ela fala, mas fala pouco. Como você, como fonoaudióloga, quais são os protocolos? Como é que você faz essa avaliação? Pensando na criança pequena, primeiro a gente recebe os pais, que têm muitas dúvidas, a gente tira essas dúvidas, a gente recolhe as informações desde a gestação dessa criança, para saber como que é o ambiente de comunicação dessa criança, para ver se tem algum histórico na família de alguma questão de fala. A gente pergunta da questão visual, questão auditiva, tudo sobre o desenvolvimento da criança. E aí existem protocolos de avaliação formal, onde tem ali os instrumentos, os materiais específicos, com os padrões de normalidade. Então, tem normalidade desde 1 ano, 1 ano e meio, até 12 anos de idade, pensando em linguagem e expressão de fala.
Mas, às vezes, a criança tem dificuldade ali de aceitar o ambiente terapêutico. Então, a gente faz o que a gente chama de avaliação informal, que é a observação do brincar da criança. De novo, por que o brincar é tão importante? É a base da linguagem. Através de a gente observar como a criança está brincando, a gente avalia em que ponto que ela está da linguagem. Porque antes da fala, tem outras habilidades. Então, a gente avalia no consultório como estão essas habilidades prévias à fala. Se todas essas habilidades prévias já estiverem ali, a gente faz só uma estimulação de fala mesmo. Aí, dependendo do diagnóstico fonoaudiológico, a estratégia é direcionada para isso. Anne, quando você fala que antes da criança falar, tem uma avaliação prévia dessa parte cognitiva, você podia dar um exemplo, por exemplo, que eu vejo mães que falam assim, eu levei lá no neurologista, no psiquiatra, mas chegou lá, ele pegou uma caixa de brinquedo, colocou no chão e ficou observando. Né? Como você identifica que aquela criança só tem uma dificuldade na questão da fala ou ali já apresenta uma dificuldade cognitiva que às vezes passou despercebido da mãe? Tudo depende da faixa etária da criança, mas vou dar um exemplo básico. A triangulação, que é o quê? Eu estou aqui com você, eu quero te mostrar uma caneta. Eu pego a caneta e... ela triangulou. Ótimo. Tem crianças que têm tanta dificuldade que não conseguem nem fazer isso. Né? O brincar. Uma coisa é eu ficar com a caneta. Outra coisa é... a caneta é um foguete. Ou, às vezes, nem falo. Eu pego e faço... Ou se a criança imita também, é uma habilidade já prévia à fala. Então, a gente tem essas habilidades, tem uma centena delas que a gente avalia. Cada mas protocolo... alguns exemplos de habilidades que vêm antes da fala. Porque existe uma coisa que está até na moda aí, a tal da apraxia, do atraso motor de fala. Então, são crianças que têm linguagem adequada, têm vocabulário receptivo adequado para a idade, brincam de acordo com a idade, mas não conseguem a fala. Porque lembra que eu falei lá no começo que fala é uma habilidade motora? A criança pode ter um atraso nessa habilidade motora, né? Não necessariamente porque atrasou para andar, não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas isso pode acontecer. E aí, diagnosticado isso, a gente faz as estratégias para estimular o motor da fala dessa criança. Entendi. Olha só, então às vezes a criança não é que ela não consegue falar, às vezes é a parte motora que não colabora para que exista esse movimento da boca, né, que liga ali o cérebro, né, com essa parte vocal, né, para que possa fazer os movimentos das letras. E a criança, às vezes... E uma coisa importante que eu queria te perguntar, que é uma curiosidade até, a gente sempre vê muito os PECs, as figuras. Eu queria saber de você se o PECs pode ser utilizado pelas mães, até como incentivo desde pequena essa criança a falar, independente de ter algum transtorno, algum tipo de deficiência, e o poder de contar histórias. E de que idade você sugere? O PECs, ele é um método de comunicação suplementar alternativa que atualmente a gente está chamando de aumentativa, para o pessoal perder um pouco o preconceito, né? Achando que se eu mostrar cartas para a criança se comunicar, ela não vai adquirir a fala. Não, isso é equivocado. Existem vários métodos de comunicação suplementar alternativa. PECs é um deles, que são cartas onde a criança aponta as cartas para montar uma frase. Mas acho que uma dica melhor que eu posso dar, porque a gente usa esses métodos para criança que realmente tem um diagnóstico, tem um atraso, é investir nos gestos. Então, pensa assim, como que uma criança filha de pais surdos se comunica? Ela não escuta a palavra, mas ela desenvolve os gestos e não tem atraso de linguagem nas crianças filhas de pais surdos, crianças ouvintes filhas de pais surdos, que pode acontecer. Então, coisas básicas. Então, vamos dormir? Você quer coio? Dá tchau para vovó. Então, a gente fala fazendo os gestos, porque a criança, antes de falar, vai fazer os gestos. E, às vezes, ela está ali cansada, irritada. Aí você já entende que ela quer dormir. E põe para dormir e a criança fica bem. Então, invista nos gestos, né? Mais... inventa, não precisa ser o gesto da língua brasileira de sinais, mas inventa ali um gesto, tem os universais, né, que é o coio, mimi, tchau, papá, então vai investindo nisso que a criança vai desenvolvendo. Desde pequenininho.
Sim. Até para chamar a atenção dessa criança, para ela entender o que vai acontecer daqui a pouco, né? Você fazer essa previsibilidade, né? Vamos tomar banho, né? Mostrar água. Legal. E as histórias? Porque eu acho que nessa correria geral que nós estamos, né? Tanto dos pais quanto das mães, e às vezes até as mães ficam desanimadas, né? Falam assim, para que eu vou contar a história? Ele não entende nada ainda, né? Como é que é isso? E eu vi que você trouxe algumas coisinhas aqui, eu queria que você explicasse para a gente o quão é importante, a partir de qual idade e como contar a história, né? Porque tem uma coisa eu pegar um livro e ler, né? Hoje o céu estava azul na casa do Jaime, o Luiz saiu, foi brincar de bola, né? Hoje o dia está com o céu azul, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Todo mundo sabe, né, que ler história para uma criança é muito importante, tem campanhas e campanhas sobre isso. Eu queria deixar isso prático, né? Que, afinal de contas, estamos falando de prática aqui. Tem uma infinidade de livros para diversas faixas etárias, mas você pode pegar um livro e adaptar ali para a sua criança, porque no momento da leitura a criança está te escutando, ela está ouvindo vocabulário, ela está focada, né? Então isso é muito importante. Então vou dar um exemplo. Eu trouxe um livro aqui, um livro de história, Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos lá. Se a criança for maiorzinha, a gente vai ler, né? A gente vai pegar aqui, abrir, colocar ela perto. Não, tranquilo. A gente vai falar, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Mas se a criança for pequena? A gente vai fazer simplesmente, menina, mamãe. E aí vai virar. O lobo, au! A menina, ah! Então, pode ser o mesmo livro, e para criança pequena você faz palavras, nomeia, fala o nome de algumas coisas, faz alguns sons. A criança aprende primeiro os sons das coisas. Então, olha o carro, bibi. Olha o cachorro, au, au. Porque antes de falar cachorro, ela vai falar au, au. Ela vai falar o que a gente chama de onomatopeia, né? Que é o som que aquilo faz. Então, o avião, o índio, Então, falar o nome e fazer o som das coisas que estão acontecendo. Está caindo a chuva, para criança pequena já é o suficiente. E a criança pequena, gente, ela vai levantar e vai sair e tudo bem. Depois você faz de novo. Não fica frustrado de, nossa, toda vez que eu leio 2 páginas e a criança levanta. Tudo bem. Hoje ela lê 2, amanhã 3, depois de amanhã 4 e assim mantém vai. A mesma história. Não, pode trocar. Pode trocar. Pode trocar, não precisa ser a mesma não, porque fica chato pra gente. Porque mas não começou a história e não terminou. E é até legal, porque pode trazer essa curiosidade da criança, né? Então, é uma rotina também, né? A gente vê muito na hora do sono, na hora de dormir, mamãe vai rezar e vou te contar uma historinha, né? Então, é o melhor momento, porque todo lugar a gente vê sempre a contagem de história na hora de dormir. É o melhor momento? Não necessariamente. Rotina, cada criança tem a sua, né? Então, se a criança tem a rotina da história antes de dormir, ok. Mas o livro está ali, é no momento que der para fazer. Anne, uma coisa importante. Muita mãe fala, não, meu filho é uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Se eu contar a história, ele não vai entender. Ou ele tem síndrome de Down, ou ele tem paralisia cerebral. É importante também mostrar esse livro, contar essa história, mesmo que a criança não seja verbal. Sim. Por exemplo, aí seria um momento de estimulação de linguagem, né? Então, se é uma criança que é não verbal, mostra ali o livro e põe uma folha do lado. Ah, cachorro, vamos desenhar esse cachorro? Ah, olha aqui, o cachorro foi no veterinário. Vamos desenhar aqui o veterinário. Então, tem os momentos de sempre ter contato com o livro, é importante. A criança, às vezes, tem até o cachorro em casa, né? Você pode usar isso também. Olha o cachorro do livro, olha o cachorro, o Rex, olha o do livro. Gente, a gente já volta. A Anne está percebendo aqui. Estou vendo um aviso ali. Olha, chamar o comercial. Gente, a gente já volta. 1 minuto para você tomar aquela aguinha lá, né, na sua cozinha, vai lá, liga para um amigo, manda no Zap, nos seus grupos, e para aquela mãe que você lembrou dessa entrevista e fala, é importante,
Manda para ela, a gente já volta. Beijo. Nesse calor e vim aqui na secretaria Escher e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Escher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Voltamos, e agora sim, eu estou bem curiosa, eu mesmo já estou quase abrindo aqui uma sacolinha que a Anne trouxe, porque ela me falou de brinquedos sensoriais. Nós estávamos falando dos brinquedos que podemos fazer com garrafa PET, com caixa de sapato. Aliás, eu vejo cada coisa bacana nas redes sociais, né, com caixa de sapato, que você faz o buraquinho, põe a bolinha ali, né, pinta a boquinha da bola. Amarela, azul, vermelho, para ensinar a criança, ó, a bolinha amarela dentro do buraquinho amarelo. Não, então, são coisas assim fantásticas que dá para fazer com uma caixa de sapato. Né, aquelas caixas de ovos, né, que vem os ovos, né? Então, assim, gente, tem muita coisa que dá para a gente fazer. Ai, Márcia, mas eu não consigo fazer. Gente, pega lá uma caixinha, vê lá no YouTube, às vezes 1 minuto que você fica ali, você começa a ficar viciado, você quer fazer tudo, né, Anne? E me mostra que você trouxe de brinquedo sensorial aí, agora os indicados, não que a Márcia indicou, mas que a Fono, a profissional, indicou. Então, na verdade, é que vocês vão ficar frustrados. Eu não trouxe exatamente brinquedos sensoriais, porque assim, tem uma infinidade de brinquedos sensoriais, né? A gente se perde. Às vezes são coisas que têm um alto custo. Então, o brinquedo, gente, ele é um meio. O mais importante para a criança aprender é ter a outra pessoa junto. Pensando na criança pequena. Então, o brinquedo, ele tá ali e quem vai fazer o brincar é você e a criança. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma coisa muito simples, uma bola.
uma bola que tem uns espinhozinhos, parece um porco-espinho. Dá para fazer infinidade de coisas com a bola. As coisas óbvias, né, que é chutar e jogar, mas também, vamos ver essa bola. Olha, dá para fazer massagem, faz massagem na criança com a bola. Vamos apertar, é macio. Agora vamos ver o sofá, que também é macio. Vamos procurar uma coisa que é dura, né? Vamos apertar a cadeira, que é dura. Então, nisso, você já fez um monte de coisa com uma simples bola. Você ensinou várias coisas, textura, cor e sensação, né? Porque parece que não, mas, por exemplo, o meu filho ele é autista, está dentro do transtorno do espectro autista. Hoje ele está com 18 anos, né? Vai fazer 19, já é uma moção, mas ele também tinha resistência à questão do pegar, do abraçar. Até hoje, o abraço dele é maravilhoso, mas dura 1 minuto. Abraçou, soltou. 1 minuto tá bom. 1 minuto já tá bom, mas e o treino? Abraça 10 segundos, aí segura um pouquinho mais ele, então você vai segurando. E eu achava que ele não ia deixar fazer isso. E aí eu peguei todas aquelas coisinhas, né, que vende essa bola. Uma coisa que, vou ensinar, hein? Olha só, hein? Vai aprendendo com a Márcia. Sabe aqueles desodorantes? O nome do quadro, agora aprendendo com a Márcia. Aprendendo com a Márcia. Uma coisa que eu fiquei impressionada, que ele amou mais do que tudo, foi, sabe aquele desodorante Rolon? Que tem a bolinha, que você passa e a bolinha vai andando pelo corpo, assim. Gente, quando eu peguei o desodorante Rolon e fui passando nas costas dele, ele chegou até a fechar os olhos. Eu achei aquilo incrível. Incrível. Né? Então, assim, não joguem fora o desodorante Rolon. Fica a dica. Fica a dica para você. Pega, passa no braço para ele sentir. E a bolinha, como gira, eu acho que ele ficou encantado com aquilo. Então, dica da Márcia. E defendendo, né, os brinquedos mesmo sensoriais, né, esses cubinhos aqui que dão muito para bebê, a gente pode usar até mais para frente, né, que os cubos viram um prédio, vira onde mora a vovó, aí você deita os cubinhos, vira o trem, você sobe os cubinhos, vira o foguete. Esses cubinhos eles têm um alto relevo, então tem o sensorial. Então, assim, invista de novo na imaginação e criatividade, mostrar o mundo para sua criança. Se der, compre um brinquedinho ali sensorial, mas invista nisso, no mostrar o mundo para suas crianças. Até assim, a diferença da colher para faca, sabe, coisas assim, a diferença do plástico que é mole para o vidro que é duro, isso também é sensorial. Anny, quando você mostra esses brinquedos e a gente está falando de brincar, como é que a gente pode brincar e estimular meu filho a falar? Pergunta grande essa. Pergunta grande. Pergunta grande. Pergunta de mãe, né? De novo, depende da idade da criança, né? Não adianta a gente ficar ali com os brinquedos de encaixar e falar hexágono para uma criança de 1 ano, né? Então, brincar falando. Então, tá ali com as pecinhas, com as formas que as crianças costumam ganhar, né? De presente, esses brinquedos. Então, põe, joga, com criança pequena a gente usa palavras apenas. Quando a criança já tem 1 ano e meio, 2 anos, a gente põe aqui, pega o verde, minha vez. Aí, conforme a criança vai ficando mais velha, a gente vai aumentando esses termos. Agora vamos chamar o papai, é a vez do papai. Olha, esse aqui, redondo, igual o ovo. A gente vai aumentando a complexidade, a gente vai brincando e aumentando a complexidade conforme a criança vai ficando mais velha. Tá, muito bem. Anny, você me falou de uma tabela de afazeres de casa. Eu fiquei super interessada, eu acho que você também. Produção, tem uma imagem 2 aí, que chama Tabela Afazeres Infantis em Casa. Eu queria que a Anny mostrasse para a gente essa tabela. Você já tira uma foto aí com o seu celular da tela aqui. Essa, Anny? Essa eu peguei de um site que chama Pensar Contemporâneo, porque a gente está falando de cotidiano, de dia a dia, de mãe que trabalha. Então, assim, que não tem o tempo de brincar com a criança, mas a criança pode ajudar nos afazeres. E vale por uma brincadeira, se a gente transforma isso em brincadeira. Então, olhando aí na tabela, né, crianças de 2 a 3 anos, elas já podem guardar os brinquedos, elas já podem levar as coisas para o quarto, né? O meu de 1 ano e 11 faz isso. Pega a roupinha, põe lá em cima da sua cama. Ele vai e põe. E eles adoram, porque eles vão correndo, voltam correndo, né?
E Ganho parabéns. ganha o parabéns. E vai de novo. Ê! A criança de 4 a 5 já pode, por exemplo, regar as plantas, se tiver planta. Pode até dar um paninho na mão dela para tirar o pó de um móvel. E, gente, não é exploração infantil, não. Eles adoram, porque a gente fala, faz rápido, faz devagar, faz igual o coelho, tum, 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 tum. Então, você está ali limpando de um lado, ela está, entre aspas, limpando do outro. É uma atividade junta, que vocês estão trocando e está tendo ali o faz de conta. Coordenação motora, né? Porque muitas das... põe um copinho, que nem brincar fazendo a torre. Um copinho dentro do outro. Pegar o copo da pia, colocar dentro do armário, ou pegar o copo do armário para tomar o suco, você está dando também uma função, você está ensinando o que é copo, o que é armário, onde coloca o suco. Tudo isso parece, né, uma frase pequena. Pegue o copo para tomar o suco, né? Mas até a criança entender, ele pode pegar o armário e pegar uma xícara. E você falar, não, isso é xícara. Esse aqui é o copo, né? Pega o suco na geladeira. Parece nada, né? Para filhos típicos, que aprendem com muita facilidade, desde um aninho, né? Que tem esse desenvolvimento cognitivo, da fala, da comunicação, de uma forma mais fácil, pode se acontecer mais rápido, que nem o seu, que tem 1 ano e 11 meses. Para quem tem filhos já com diagnóstico, com atraso do desenvolvimento, é mais importante ainda fazer essas atividades. Exatamente. É isso? A gente fala assim, que o filho grande que ajudar a fazer a cama vale um pouco de uma sessão de terapia ocupacional, né? Que está fazendo ali o movimento, tá pensando na textura. Então, colocar as crianças para os afazeres em casa é sensacional. A gente pega crianças, por exemplo, de 6 a 8 anos, já pode organizar as compras, já pode pôr a mesa. As crianças de 9 e 11 podem fazer a lista de compras, podem começar a cozinhar, né? Aquela coisa do brigadeiro, né? Exato, mexe o brigadeiro, coloca o milho para fazer a pipoca, né? E aí, de 12 anos, já pode fazer tudo. Aí já deve fazer tudo. Deve fazer tudo. Anne, e fala um pouquinho o que é prosódia e por que ela faz tanta diferença quando estamos falando com as crianças. Todo mundo fala, nossa, prosódia, que todo mundo acha até estranho o termo, né? Para vocês da área, né, de fonoaudiologia, é comum. Explica para as mães que às vezes está no consultório com o médico fala e a mãe, com vergonha, não pergunta. Ela engole aquilo que o médico falou, vai para casa e fala, mas o que ele quis dizer com prosódia? Prosódia é ritmo, é entonação. É o que não deixa a nossa fala monótona. É o que faz a gente diferenciar o que é uma pergunta, o que é uma afirmação, o que é uma negativa. Então, por que a prosódia é importante? Quando estamos lendo história, até a Márcia referiu ali, né? Como é que lê história? A gente não vai ler história. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho que morava longe da casa da vovó. Isso é prosódia, é a entonação e é o ritmo. E aí, falando um pouco do manhês, né, que é o jeito que as mães falam com as crianças. Tem estudos científicos que comprovam que isso é muito favorável, porque é muito prosódico. A gente fala, né? O bebê da mamãe acordou, bom dia! Isso é muito bom da questão auditiva da criança. O que a gente não recomenda é que fale errado com a criança. Então, vamos pintar um potinho? Não, você pode falar a mesma frase, na mesma entonação, né? Vamos brincar um pouquinho? Então, isso fica bem atento. Então, mães, agora preste atenção aqui. A gente está falando de prosódia, né? Né? Olha como você tá bonito, né? Não, ó, como você tá bonita, né? Mas, Anne, papá, bebê que é papá, até que idade a gente pode falar isso e se tá certo? Porque nós, mães, meu filho tem 18 anos e às vezes eu me pego falando, mas quando eu vejo alguma psicóloga, terapeuta, eu me aprumo e não falo. Eu falo assim, Enzo, venha cá. Se elas não estiverem por perto, eu falo, cadê o bebê da mamãe mais bonito? Né? Isso é um carinho, né? Um afeto que você tem com ele. Mas da criança pequena, o que a gente orienta?
hora do almoço, vamos papar? Olha o cachorro, au, au. Então, a gente fala a palavra e depois a coisinha pequena que eles dão conta de repetir. Então, olha o carro, bibi. Nós fazemos desse jeito, né? Se a gente ficar só no papá, papá, lógico, não é uma coisa regrada, que tem que ser sempre, né? Mas a gente orienta, idealmente, vamos comer, hora do papá. Introduz, mas coloca palavras junto. Não ficar só papá, bebê. Lanchinho, não é lanchinho, é lanche. Não, o diminutivo pode acontecer. Pode? Pode, porque a gente não se aguenta, né? Então, o pãozinho, o lanchinho. Mas a gente faz isso com criança pequena. Criança que já tem 3, 4... Aí já fica um pouquinho complicado, porque a criança que vai ficar... o porquinho entrou na casinha e pegou a panelinha. Uma criança de 4 anos fazendo isso não é tão interessante. Até porque o diminutivo é mais difícil de falar. É mais fácil falar panela do que panelinha. Exato. Então, até uma certa idade ali, a gente pode usar o diminutivo. Não é contraindicado, mas com moderação. Anne, uma pergunta importante que me fizeram. A música. É possível estimular a criança a falar através da música? Porque tem mães que usam esse recurso. A criança não fala, não é tão verbal. Aí, logicamente, gente, tem que procurar fazer os protocolos, fazer uma investigação com o neurologista, com o pediatra, com a fonoaudióloga, né? Se a criança não desenvolve dentro daqueles marcos do desenvolvimento que nós já estamos falando desde o início. Mas eu vejo mães falando, meu filho fala pouco, mas para a música ele consegue falar as palavras que ele fala errado, e na música ele fala certo. E isso melhora o vocabulário? Com certeza. A música, eu até trouxe uma imagem aí da música. Cérebro e música. A fonte eu peguei da rede social de uma escola de música. Então, vamos lá. Produção, acho que é a última figura da Anne, né? Isso. Se a gente puder colocar no vídeo. E a música, ela ajuda na expressão de forma geral. Então, a música, ela tem a coreografia. Então, a criança pequena, né? A roda do ônibus gira, gira. E a clássica, meu pintinho amarelinho aqui na minha mão. Foi criança bem, bem pequenininha fazendo isso. Então, ela estimula a expressão de forma geral. O que a criança pequena dá conta de fazer? Ela dá conta de fazer trechos da música. Então, seu Lobato tinha um sítio. Aí a criança faz ia, ia, ô. E a música, ela é sempre igual. Então, a criança já sabe o que ela tem que falar e já sabe onde ela tem que entrar. Então, isso estimula muito a expressão, tanto da coreografia, do gesto, quanto a fala. E tem vários benefícios a música, né? A imagem aí diz bem que vai desde a área auditiva do cérebro até a área do equilíbrio, porque envolve a dança, a área visual, porque envolve a leitura da partitura, a leitura da letra. E tem uma coisa muito bacana da música, que é a memória de episódios. Né? A gente escuta uma música e lembra do que aconteceu, onde a gente estava. E a criança vai criando essa memória afetiva, episódica. Né? É a música que a vovó cantava quando eu comia. Era a música que o papai cantava quando eu ia dormir. Então, a música é tudo de bom, só traz benefícios. A música boa, né? Música boa. Pode ser utilizada, então, desde bebê, desde a barriga, né, da mamãe lá, que já está criando essas memórias, né? Desde a barriga. A criança, a partir dos 6 meses de gestação, o bebê, ele já reconhece a música, já reconhece o som. Legal. Anne, a gente está quase chegando no fim do programa e eu queria saber se você pudesse falar dos 3, quais os maiores obstáculos para que não ocorra a forma adequada da fala. Dá para tabular? Dá para dar uma dica de falar, olha, os maiores obstáculos são esses, precisa ser revisto no profissional tal, para as mães ficarem atentas? Eu já vou... Parece que tinha uma pergunta, né, sobre o assunto, tem então eu vou responder em geral. Primeiro é saber como é que está a anatomia dessa criança. Né? Como é que está, se o cérebro está se desenvolvendo bem, se a audição está se desenvolvendo bem, se a visão está se desenvolvendo bem, e se as outras questões sensoriais também, que a gente esquece, né? A gente pensa só na visão e na audição, mas também tem o equilíbrio, que é importante, tem o sinestésico, que é o sentir, que também é importante, que existe a desordem sensorial. A Márcia sabe muito bem o que é. Sei. Então,
que também pode acontecer, né? Que agora o filho do Bruno Gagliasso teve isso, agora está todo mundo sabendo mais ou menos o que é, né? A desordem sensorial. Então, primeiro, ver como é que está a anatomofisiologia dessa criança. Se tiver tudo bem, aí é uma questão de estimulação de linguagem, de fala, que aí o fonoaudiólogo, talvez um psicólogo para ajudar, também dê conta. Anne, tem uma pergunta que é importante. Essa mãe, ela me fez essa pergunta hoje, me fez essa pergunta uns tempinhos atrás, e eu falei, bom, vou deixar essa pergunta para a Anne responder. O filho dela tem síndrome de Down. Ela queria perguntar qual a importância da fono para uma criança que tem síndrome de Down. E até que idade é importante estar com acompanhamento de uma fono. Eu acho importante isso, porque a síndrome de Down tem as suas especificidades também. Você poderia falar um pouquinho? Eu sei que a gente está quase terminando, mas eu acho rapidinho. Importantíssimo. Primeiro, obrigada pela pergunta. A síndrome de Down, ela é a síndrome mais frequente que a gente tem, a síndrome genética. Então, qual que é a característica? Toda a musculatura do bebê com síndrome de Down tem menos tônus, é hipotônico. Então, essa criança pode ter dificuldade de engolir, pode ter dificuldade de respirar pelo nariz, uma vez que a boquinha está mole, o ar entra pela boca. Então, o fonoaudiólogo, nessa primeira etapa, é para cuidar disso, da motricidade orofacial da criança, e depois, um pouquinho mais para frente da fala, e mais para frente da linguagem, né? O fonoaudiólogo, com especialidade em linguagem, ele trata, porque é uma criança que tem uma questão cognitiva que é difícil dele entender, por exemplo, noção de tempo, o hoje, o amanhã. Então, o fonoaudiólogo, em todas as fases desse indivíduo com síndrome de Down, é importante. Então, é que ela não colocou a idade da criança, né, se a criança é verbal ou não, se ela está falando ou não, mas para a criança síndrome de Down, está dentro da equipe multidisciplinar a profissional fonoaudióloga. É importante, é isso? Sim, fundamental. Fundamental. Então, mãe, se ele não tem acompanhamento, é bom fazer uma avaliação, né? De repente, com os exercícios da fono, né, a gente consegue um desenvolvimento melhor oral dele aí, né? Isso, Anne? Sim. Então, com certeza. Então, tá bom. Gente, olha, ficou algumas perguntinhas, mas a Anne vai voltar, né, Anne? A gente já vai marcar aqui a agenda novamente para ela estar aqui. Quem sabe a gente já traz uma mãe junto também, né? Com a criança, para a gente fazer uma brincadeira aqui, né? E entender um pouco a prática, que eu acho isso extremamente importante, né? Vou fazer um quiz rapidinho com a Anne, vou dar 1 minuto para ela concluir, né? Falar as mídias dela sociais, as redes, o telefone, tá bom? E a gente conclui. Eu comunico quando? Quando eu torno comum. Ser fonoaudióloga é? Promover comunicação. Um momento na sua profissão. Vou usar mais de uma palavra. Foi em dezembro do ano passado, quando eu estive na mesa de abertura do evento do Dia do Fonoaudiólogo do Conselho Regional de Fonoaudiologia de São Paulo, onde eu fui representando a Abra Gagueira, Associação Brasileira de Gagueira, no qual eu faço parte da diretoria. Foi muito gratificante. Parabéns, viu? Obrigada. E precisamos trazer mais informações aí do conselho, dessa área, né? Fiquem à vontade, o Momento Inclusão está aqui, mesmo porque nossos filhos, de alguma forma, sempre vão precisar estar apoiados por profissionais. E a fonoaudióloga é extremamente importante na vida dessas crianças, no desenvolvimento delas. Quero te agradecer demais, viu, Anne? Até a próxima, que seja breve. Né? E eu quero mandar um abraço aqui para a Val, da Queens United TV lá da Flórida, que provavelmente está reproduzindo esse programa aí. Um abraço para vocês, para essa comunidade de brasileiros que estão aí, né? Para os americanos também. Mandem para a gente perguntas de vocês, né? Para a gente trocar essa experiência com vocês aí também, para ver como é que funciona, né? Os tratamentos, né? Também nesse país, no país de vocês. Eu acho importante a informação chegar tanto aqui quanto nós recebemos de vocês também para cá, tá bom? Anne, eu vou pedir para você terminar o programa com uma frase e quero agradecer você por estar conosco no Momento Inclusão de hoje. Muito obrigada. Passar a frase aqui para a Anne concluir para a gente. Um beijão, até semana que vem tem mais Momento Inclusão. Que honra terminar, então. É uma frase que eu levo
sempre, quando a gente pensa em mudança, há duas coisas que a gente não pode mudar: o amanhã e o ontem. Então, mude hoje. Muito obrigada. Ai, que lindinha. É isso aí, então, gente. Beijo no coração. Até a semana que vem com várias mudanças aqui e na vida de vocês. Beijo no coração.